Imagine um animal tão importante que sua simples presença pode transformar florestas, rios e até a vida de centenas de espécies. Parece impossível, mas essa história aconteceu de verdade. Durante décadas, os lobos foram vistos como vilões. Fazendeiros os temiam, caçadores os perseguiam e governos incentivavam sua eliminação. Acreditava-se que, sem eles, a natureza seria mais segura e equilibrada. Por algum tempo, parecia que essa decisão havia dado certo. Os lobos praticamente desapareceram do Parque Nacional de Yellowstone, um dos maiores santuários naturais do mundo, mas ninguém percebeu que, naquele exato momento, o verdadeiro problema estava apenas começando. Sem seu principal predador, a natureza começou a perder o equilíbrio de forma silenciosa. O que parecia uma pequena mudança logo afetaria árvores, rios, aves, peixes e até animais que nunca tiveram contato direto com os lobos. Mas como a ausência de um único predador conseguiu provocar uma reação tão gigantesca? A resposta começa muitos anos antes, quando Yellowstone enfrentou uma das decisões mais importantes de sua história. No início do século XX, os lobos praticamente desapareceram de Yellowstone. Durante anos, eles foram caçados porque eram considerados uma ameaça ao gado e aos grandes rebanhos de cervos e alces. A ideia parecia simples: sem predadores, haveria mais animais e a natureza prosperaria. Por um curto período, foi exatamente isso que aconteceu. As populações de alces cresceram rapidamente. Sem o medo constante dos lobos, eles passaram a permanecer por mais tempo nas mesmas áreas, alimentando-se das folhas, arbustos e árvores jovens que encontravam pelo caminho. À primeira vista, parecia não haver problema algum. Afinal, havia mais animais vivendo no parque. Mas a realidade era muito diferente. Com o passar dos anos, as árvores jovens deixaram de crescer. Salgueiros, álamos e outras plantas essenciais eram consumidos antes mesmo de se desenvolverem. As margens dos rios começaram a perder a vegetação que protegia o solo, e diversas espécies passaram a desaparecer silenciosamente. O que ninguém imaginava era que esse era apenas o primeiro passo de uma enorme reação em cadeia. E quando os cientistas finalmente perceberam o que estava acontecendo, a solução parecia arriscada: trazer os lobos de volta. Em 1995, após décadas de debates, uma decisão histórica foi tomada. Alguns lobos foram reintroduzidos em Yellowstone. Muitos acreditavam que eles apenas controlariam a população de alces. Mas ninguém imaginava que aquele pequeno grupo de predadores daria início a uma das maiores recuperações ambientais já registradas. Assim que voltaram, os lobos começaram a caçar os alces mais fracos, doentes e idosos. Porém, o maior impacto não foi o número de animais caçados. Foi o medo. Os alces passaram a evitar vales abertos e margens de rios, locais onde eram mais vulneráveis aos ataques. Pela primeira vez em muitos anos, essas áreas tiveram uma chance de se recuperar. Pouco a pouco, árvores jovens voltaram a crescer. Arbustos reapareceram e flores cobriram regiões que antes estavam praticamente vazias. A paisagem começou a mudar diante dos olhos dos pesquisadores. Mas a verdadeira surpresa ainda estava por vir. O renascimento da vegetação atraiu animais que haviam desaparecido havia anos. E uma espécie, em especial, teria um papel fundamental nessa transformação. Com a vegetação voltando a crescer, um antigo morador de Yellowstone encontrou novamente as condições ideais para viver: o castor. Durante anos, a falta de árvores havia reduzido drasticamente sua população, já que ele dependia da madeira para construir suas represas. Agora, com salgueiros e álamos se recuperando, os castores começaram a retornar. À medida que construíam suas represas, pequenos riachos se transformavam em lagoas. Esses novos ambientes passaram a armazenar mais água, reduzindo a velocidade das correntes e criando um refúgio perfeito para peixes, anfíbios, insetos e aves aquáticas. O impacto foi tão grande que espécies que antes tinham dificuldade para sobreviver começaram a reaparecer. Garças, patos, lontras e muitos outros animais encontraram alimento e abrigo onde antes existia apenas um rio degradado. Era como se toda a natureza estivesse se reconstruindo peça por peça. Mas os castores não eram os únicos beneficiados. No alto do céu, outro grupo de animais também começou a voltar, mostrando que a influência dos lobos ia muito além do que qualquer cientista havia imaginado.
A recuperação da vegetação trouxe benefícios que iam muito além das árvores. Com mais arbustos produzindo frutos e sementes, pequenos mamíferos voltaram a ocupar o parque. Coelhos, esquilos e diversos roedores encontraram alimento e abrigo novamente. E, com eles, chegaram novos predadores. Raposas passaram a caçar com mais facilidade. Aves de rapina, como águias e falcões, encontraram uma fonte abundante de alimento. Até os ursos foram beneficiados. Além de aproveitarem restos das caças deixados pelos lobos, passaram a encontrar muito mais frutas e vegetação durante certas épocas do ano. Enquanto isso, os próprios lobos continuavam desempenhando seu papel. Eles eliminavam principalmente animais doentes e mais fracos, ajudando a manter as populações de alces mais saudáveis. Esse equilíbrio reduziu a pressão sobre a vegetação e permitiu que o ecossistema continuasse se recuperando. Era uma verdadeira reação em cadeia. Cada espécie ajudava a outra, mostrando que, na natureza, nada funciona de forma isolada. Mas havia um detalhe que deixou os cientistas ainda mais impressionados. Depois de anos estudando Yellowstone, eles perceberam que a influência dos lobos não parava nos animais e nas plantas, ela também havia mudado a própria geografia do parque. Durante muito tempo, acreditava-se que rios só mudavam por causa do clima ou da ação da água. Mas em Yellowstone, os cientistas observaram algo surpreendente. O retorno dos lobos também estava influenciando o curso dos rios. Com menos alces se alimentando das margens, árvores, arbustos e gramíneas voltaram a crescer. Suas raízes passaram a prender o solo com muito mais força, reduzindo a erosão causada pelas chuvas e pela correnteza. Aos poucos, as margens ficaram mais estáveis. Em vez de se espalhar e desgastar o terreno, muitos rios passaram a seguir um caminho mais definido. A água ficou mais limpa, novas áreas úmidas surgiram e o ambiente se tornou ideal para peixes, anfíbios e inúmeras outras formas de vida. Era algo que parecia impossível, um predador influenciando até a paisagem de um parque nacional. Esse fenômeno ficou conhecido como cascata trófica, quando a ação de uma espécie provoca uma sequência de mudanças em todo o ecossistema. Mas a maior lição dessa história não estava apenas em Yellowstone. Ela mostrava algo muito maior. Quando uma única peça é retirada da natureza, todo o restante pode ser afetado de maneiras que quase ninguém consegue imaginar. A recuperação de Yellowstone chamou a atenção de cientistas do mundo inteiro. O parque se tornou um dos maiores exemplos de como todas as espécies estão conectadas. A volta de poucos lobos foi suficiente para iniciar uma sequência de mudanças que beneficiou plantas, animais, rios e até a qualidade do solo. Essa descoberta mudou a forma como muitos projetos de conservação passaram a ser planejados. Em vez de proteger apenas uma espécie, pesquisadores perceberam que era preciso preservar todo o equilíbrio do ecossistema. Afinal, quando uma peça desaparece, outras também podem ser afetadas. Os lobos, antes vistos apenas como perigosos, passaram a ser reconhecidos como uma espécie essencial para manter a natureza funcionando. Eles mostraram que predadores não servem apenas para caçar. Eles ajudam a controlar populações, manter habitats saudáveis e garantir que a vida continue em equilíbrio. A história de Yellowstone prova que a natureza funciona como uma enorme rede, onde cada espécie desempenha um papel importante. Quando entendemos isso, percebemos que proteger um único animal pode significar proteger centenas de outros. Mas existe uma reflexão ainda mais profunda. O que aconteceu em Yellowstone pode nos ensinar algo sobre o planeta inteiro, e talvez sobre o nosso próprio futuro. A história dos lobos de Yellowstone nos mostra que a natureza é muito mais complexa do que imaginamos. À primeira vista, um lobo parece ser apenas mais um predador. Mas, na realidade, ele fazia parte de um sistema em que cada espécie dependia da outra para sobreviver. Quando os lobos desapareceram, o equilíbrio foi quebrado. Os alces cresceram em número, a vegetação foi destruída, rios perderam estabilidade e diversas espécies sofreram as consequências. Porém, quando eles voltaram, a natureza começou, pouco a pouco, a se reconstruir. Essa incrível recuperação nos lembra que nem sempre as maiores mudanças começam com grandes ações. Às vezes, basta devolver uma única peça ao lugar certo para que todo o restante volte a funcionar. Yellowstone continua sendo estudado até hoje, e sua história inspira projetos de conservação em diferentes partes do mundo.
Ela prova que proteger um único animal pode significar proteger uma floresta inteira, um rio, centenas de espécies e o futuro de um ecossistema completo. Da próxima vez que você ouvir o uivo de um lobo em um documentário, lembre-se, aquele som representa muito mais do que a presença de um predador. Ele representa o equilíbrio da natureza, mostrando que, quando cada espécie cumpre seu papel, a vida encontra uma forma de prosperar. E talvez a maior lição seja esta: na natureza, nada existe por acaso. Cada ser vivo, por menor ou mais temido que pareça, pode ser essencial para manter o mundo exatamente como o conhecemos. Se você gostou deste documentário, deixe seu like, inscreva-se no canal e continue explorando conosco as histórias mais fascinantes da natureza. Até o próximo vídeo!